dia, bom dia, bom dia. É uma ator da Globo, né? Bom dia a todos que estão presentes. Bom dia à nação havaiana que está nos ouvindo nesse momento. É com muito prazer, com muito orgulho que eu venho falar com vocês sobre o final de um ciclo da minha vida como jogador profissional e o início de um novo ciclo, né? O que eu quero dizer para vocês é que eu termino esse ciclo de uma maneira não melancólica, como a maioria dos atletas terminam, mas eu termino esse ciclo de uma maneira tão consciente, tão alegre e feliz, porque eu fui muito além, né? Deus permitiu que eu fosse muito além daquilo que muitas vezes a minha capacidade permitia, né? Eu falo para todos que eu pude jogar nos melhores estádios do mundo, pude jogar nos melhores países, contra os melhores atletas, disputei os melhores campeonatos do mundo, então eu me sinto muito realizado profissionalmente, né? Falando de Avaí, como foi o início ali do documentário, eu saio daqui com um sentimento de dever cumprido. Saio daqui não, termino esse ciclo com um sentimento de dever cumprido. Como eu falei, não é só sobre vitórias, sobre derrotas, mas é sobre um legado. Quando eu cheguei aqui no Avaí, eu tinha esse propósito de deixar um legado, não só internamente falando, mas para as pessoas, né? Que eu pude dignificar, vamos dizer assim, a profissão, né? Dizer que futebol não é só vaidade, futebol não é só intriga, futebol não é só perde e ganha, não é só ego, mas é dedicação, é amor, é profissionalismo, é respeito, principalmente entre companheiros, entre imprensa, entre adversários. Eu acho que isso são coisas que eu pude passar, né? E mais uma vez eu deixo aqui o meu muito obrigado ao presidente, a todos os profissionais do Avaí. Digo que sempre fui muito feliz aqui, muito feliz mesmo. Claro que tivemos dias difíceis, mas sem perder o ânimo nunca. Agradeço o seu Crívio, o Marcelinho, digo o nome deles porque são as primeiras pessoas que a gente encontra ao entrar no clube, e até o presidente, né? Então fica aqui esse meu muito obrigado, e como foi falado, é uma continuidade de trabalho, né, que eu aceitei de maneira pronta, porque é onde eu tenho a minha expertise, né? Foram 21 anos, desde os 10 anos de idade, que foi a primeira vez que eu entrei no clube profissional, até hoje. A gente viveu diversas situações que hoje a gente tem a oportunidade de passar para as gerações futuras, né? É um desafio grande, uma responsabilidade enorme. O que eu digo sempre se você não cuidar bem da semente, o fruto não vai ser bom, né? Então trabalhar em categorias de base é isso. A gente tem que cuidar bem da semente, a gente tem que cuidar bem, né, daquela arvorezinha, daquela plantinha que está crescendo, para ter bons frutos. E o Avaí tem um potencial enorme para isso. Foi justamente por isso que eu aceitei esse desafio. Digo mais, não estou aqui nessa nova função por aquilo que eu fiz pelo clube, mas sim como qualquer outro profissional do clube. Quero ser cobrado por resultado, quero ser cobrado por desempenho, e não quero ser somente levar o nome do Betão para essa nova função. Agora é um outro momento, quero trabalhar, quero cumprir, bater cartão todo dia nos horários que tem que ser feito, quero sair no horário que tem que ser feito, e tenho certeza que nós temos tudo para fazer um bom trabalho, tá? Agradeço vocês da imprensa também, que sempre trabalhamos com o maior respeito possível, né? Fiz minha carreira de maneira limpa, né? Não tive problema com nenhum atleta. Eu termino hoje minha carreira que eu não tive problema com nenhum atleta, com nenhum treinador, com ninguém da imprensa. Então acho que isso me deixa mais realizado ainda, né? Uma carreira limpa de todas as questões, e hoje encerro a minha carreira muito feliz. Agora eu quero abrir para vocês aí, fiquem à vontade para falarmos de qualquer assunto. Obrigado, Betão. Vamos começar então as perguntas. Primeira, Tatiane Borges, Bandido.
Betão, lá em 2016 você passou por grandes clubes aqui no Brasil e fora também. Você imaginava ficar tanto tempo no Avaí e ter essa identificação com o torcedor? Sinceramente não, né? Sinceramente não imaginava, ainda mais a maneira que foi feita a minha contratação, a minha chegada. Acho que poucos sabem, aproveitar esse momento para falar. Eu fui convidado para jogar no Avaí por uma pessoa chamada Damir, que foi o preparador físico do campeonato estadual do Camboriú. Eu tinha voltado da França e eu sempre fui uma pessoa que me comunico muito em rede social, respondo a todos, né? Só não respondo quando não dá mesmo. Minha esposa até briga comigo por causa disso, mas respondo a todo mundo. E eu recebi uma mensagem do Damir e ele me perguntou: fala, Betão, tudo bem? Eu respondi: tudo bem, eu tinha voltado da França, né? Estava em casa. Aí ele falou: você toparia vir jogar no Avaí? Eu falei: quem que é esse que está me perguntando isso, né? Aí eu fui ver a pessoa e vi que tinha poucos seguidores, né? Eu falei: toparia sim, né? Eu falei: toparia, mas falei por falar e deixei o telefone e fui fazer coisa. Daí ele voltou, tinha uma outra mensagem: tá bom, vou falar com um amigo aqui e já te retorno. Falar com um amigo? Eu falei: beleza, valeu. E fui fazer minhas coisas. Aí daqui a pouco eu fiquei pensando: quem será que deve ser esse amigo dele, né? Daí quando eu volto, eu perguntei pra ele: qual amigo que você tá falando? Ele falou: não, sou amigo do Marquinhos, do M10 e tal, vou falar com ele aqui. Eu falei: tá bom. Daí ele falou pro Marquinhos, ele falou: o Marquinhos falou que tá tudo bem, que por ele você pode vir. O Marquinhos jogando ainda, né? Daí eu falei: legal. E, né, o próximo passo agora. Daí ele falou: você pode me passar seu número? Eu passo pra ele. E eu falando com uma pessoa que eu nunca tinha visto, né? Eu falei: anota meu número aí então. Daí não deu, sei lá, um pouquinho de tempo, o Jocely já me ligou, daquele jeito lá: fala, velhinho, né? Aquele jeito dele lá. E já falou: o Avaí não tem dinheiro nenhum, a situação tá ruim, se você quiser vir é isso que a gente pode pagar. Eu falei: opa. Daí eu falei: não, tudo bem, sem problema algum. Ele falou: vou falar com o Silas aqui, o pessoal tá viajando, acho que era para Pelotas, ia ter um jogo, alguma coisa assim, e depois eu te respondo. Eu falei: tá bom. Aí o Paulo, que era auxiliar do Silas, me ligou e falou: a gente tem 6 nomes na zaga aqui, você é um deles, e a gente vai ver como vai ficar a situação. Eu falei: sem problema algum. Aí voltaram do jogo de Pelotas, a gente acertou minha vinda, né, e acabou dando tudo certo. E eu jamais, né, contei toda essa história para fazer uma introdução, mas jamais ia imaginar que uma contratação pelo Instagram ia se resultar nessa paixão, ia se resultar nesse carinho todo, nessa troca de sentimentos, né, que eu tenho com a torcida, com a cidade. Então eu falo que realmente foi uma oportunidade assim criada por Deus. Betão, eu queria que tu falasse um pouco do sentimento que tu teve quando chegou aqui, que obviamente não é o que tem agora, porque tu obviamente também não conhecia como era a cidade, como era a recepção. E depois desses 2.000 dias entre a primeira partida e a última partida, o que tu levou disso tudo, principalmente o carinho e de certa forma também de ter adotado a cidade assim como ela te adotou e os torcedores? Olha, confesso que as primeiras impressões não foram das melhores, vou explicar por quê. Né? Eu cheguei aqui, em uma semana o treinador saiu. Eu falei: opa, né? Aí depois, o primeiro jogo que eu fui foi contra o Bahia aqui na Ressacada, começando pelo Vento Sully. O Vento Sully estava terrível naquele dia. Eu fiquei no banco de reserva, né? Porque o Silas falou: no decorrer do jogo, se der eu te coloco pra você pegar ritmo. Eu tava vindo sempre pré-temporada. Aí um frio, eu falei: gente, será que aqui em Florianópolis é frio sempre assim, né? Aí nós perdemos de 3-0 aquele jogo, a gente estava em 16º, se eu não me engano, na tabela. Eu falei: o que eu vim fazer aqui, bicho? Falei: o que eu coloquei a mão na cabeça, o que eu vim fazer aqui? Situação financeira terrível do clube, né? Nesse ano eu só fui receber salário depois do acesso. Recebi 8 dias de trabalho, depois só fui receber em dezembro, depois do acesso. Estruturalmente falando, hoje, quem conheceu o Avaí em 2016, quem conhece hoje, acha que é outra coisa, né? Então as primeiras impressões foram bem impactantes, vamos dizer assim, né? Mas hoje, assim, eu tenho um carinho enorme, eu tenho satisfação de vir para o clube, de ter acompanhado toda essa evolução, de ter acompanhado esse crescimento, não só em termos estruturais, mas em termos profissional também.
O Avaí sempre teve bons profissionais, né? Mas hoje a gente vê que está se profissionalizando. É diferente você ter bons profissionais e ser um clube profissional, né? Então acho que isso tem que ser falado, que o Avaí hoje está numa crescente muito boa e se tornando um clube, realmente um clube profissional. Então acho que tem essa distância de 2016 para agora, acho que isso que é o que simboliza mais. Bom dia, Betão, aqui Jean Romero da Rádio Guarujá, parabéns pela brilhante trajetória. E quando você percebeu que a missão de deixar um legado seria cumprida, e também agora na nova função como gestor, quais são suas metas e também quais resultados pretende apresentar no Avaí? Olha, eu comecei a ver que um legado estava sendo feito, porque assim, quando eu cheguei com desconfiança, né? Eu estava com 32 para 33, alguma coisa assim. Então muitos já falavam, tá velho, veio para se encostar, veio para passear na ilha, isso com 33, né? Então já estava velho, imagine quanto tempo velho eu joguei, né? Eu já estava velho, que tal, e inclusive amigos de vocês da imprensa, que eu sei quem é, mas não vou citar nome, né? Que eu vi quando eu cheguei no hotel, eu estava trocando de canal, estão falando do Betão, deixa eu parar para ver. Daí estavam com essas frases, né? Que são frases típicas de uma nova contratação e normais também. Torcedores desconfiados e tal. Aí em 2016 fizemos aquele ano brilhante no meu ponto de vista, né, com uma equipe que foi dada como a pior da história do Avaí, chegamos como vice-campeões brasileiros na Série B. 2017 foi um ano bom, porém teve a queda, mas foi um ano bom dentro das nossas condições. Aí quando foi em 2018, eu percebi que o legado ele estava sendo construído literalmente. Acho que pelo respeito, acho que em 2018 eu falo que foi o acesso da afirmação, né? Eu acho que a gente conquistou em 2018 foi uma afirmação de quem as pessoas estavam vindo prestigiar. Eu falo por mim, né? Que foi um ano também de muitos altos e baixos do campeonato, e na reta final muitas pessoas já não confiavam mais no acesso. Foi aonde eu criei aquele gesto, né, de luta, que a gente não ia desistir. Então a partir dali o legado ele estava firmando os pés, né? E agora completando a sua pergunta, nessa nova função, como o presidente falou, nossas ideias se bateram sem a gente conversar anteriormente, né? Então a nossa ideia é fazer a criação do DNA havaiano, né, para que isso traga frutos não só internos, mas como traga frutos externos também, né? Porque a partir do momento que você cria uma característica de atletas, um perfil de profissionais, eu acho que isso atrai os olhares de mercado externo, porque sabe, daquele determinado clube eu tenho esse perfil de atleta, né? Se eu quiser esse determinado perfil, eu vou lá. Então a gente vai ajudar nessa criação do caráter, da ambição, do que é ser Avaí, né? Então esse é o primeiro passo. O segundo passo é trazer a aproximação da categoria de base com a metodologia que está sendo implantada no profissional. Eu acho que isso também vai gerar frutos para o clube futuramente. E a formação do caráter também, isso é uma coisa que eu sempre carreguei na minha carreira, desde jovem. Eu acho que jogador profissional, como eu sempre falo, tem que parar com essa coisa que jogador de futebol tem que ser boleirão, tem que só pensar em carro, tem que só pensar em balada, só pensar em dinheiro. Eu acho que a profissão vai muito além. O que eu digo é que assim, a gente está jogador de futebol, isso aí vai acabar, como acabou para mim hoje. E eu tenho mais 40 anos de vida no mínimo para viver, né? Então acho que a gente vai introduzir essa mentalidade, esse trabalho, que com certeza a gente, como eu falei, a gente lapidando na semente, os frutos vão ser melhores lá na frente. Então, a curto prazo, são esses os principais objetivos. Betão, você participou das principais conquistas do Avaí. Tem algum que você lembra com carinho, que te marcou mais assim? Não dá para falar um com carinho. Eu acho que são, como eu falei, as 3 conquistas que eu tive com acesso. Eu gosto de falar dos acessos porque o título catarinense, não desprezando o campeonato catarinense, mas é uma construção mais curta, vamos dizer assim, né? Agora, acesso é uma construção bem longa, porque você trabalha com 30 pessoas no vestiário, com personalidade diferente, com pensamento diferente, com objetivos diferentes, com vaidades, enfim. Então, você dirigir um grupo durante um campeonato de mais longo como o Campeonato Brasileiro é mais difícil do que você dirigir um grupo, estar à frente de um grupo num estadual. Então eu falo assim que o primeiro acesso que a gente teve em 2016, para mim foi um acesso que a gente pode dizer que de motivação, porque assim, era um grupo que era tido como um dos piores da história do Avaí,
só que tinha jovens ambiciosos, que a gente era alegre, mesmo que assim, a gente em 16º, quando eu cheguei aqui, era um grupo alegre, um vestiário alegre, você vê que você olhava assim, um monte de jovens cheio de sonhos, de ambições, e a gente conquistar esse acesso em 2016 foi bacana por causa disso. Era um trabalho simples, com jogadores simples, com sonhos às vezes simples, né? E a gente conquistou. O de 2018 foi o acesso da afirmação, como eu falei. Foi um acesso que a gente teve que afirmou realmente o nosso trabalho, que a gente buscou durante todo o ano de 2018. E o de 2021, assim, é superação, né? O que a gente passou internamente no ano, assim, acho que é indescritível para vocês. Não adianta eu falar assim, 1000 palavras que eu falo aqui, não vai simbolizar o que nós passamos internamente nesse ano. Então foi um acesso de superação total. Se não fosse, como eu sempre falei, o caráter do grupo, o comprometimento do grupo, se não fosse a compra, a entrega de todos, quando eu digo grupo, assim, não estou falando só jogadores não, todo mundo do acesso, todo mundo do clube, nós não teríamos hoje a condição de estar disputando uma Série A e essa evolução no trabalho extra-campo. Então, como tu falou, tu teve uma impressão de certa forma negativa quando chegou aqui, e também ao longo dessas 7 temporadas teve altos e baixos, e também deve ter tido, obviamente, propostas para sair em algum momento, enfim, não sei se tu pensou em sair também, e o que te fez permanecer no Avaí nessa reta final da tua carreira e por longas 7 temporadas, que não é tão comum assim no futebol brasileiro? Assim, eu tive uma proposta assim, que foi mais próxima de sair, né, que foi acho que em 2017, e tive algumas especulações durante esse tempo todo, né? Mas assim, o Avaí para mim, eu não saí daqui justamente por um ideal e por característica minha também, né? Se você for analisar, eu tenho 21 anos de carreira profissional, eu joguei acho que em 6 clubes, né? E todos eles eu fiquei bastante tempo. No Dinamo de Kiev eu tive 2 passagens, foram 5 anos. No Corinthians, né, foram desde os meus 10 aos meus 24 anos. Né? No Santos, que foi mais curta, mas eu tinha um contrato de 3 anos, só que eu fui vendido, então por isso que eu saí mais rápido. Na Ponte Preta, que foi a mais curtinha de todas, e na França também eu tive 2 passagens na mesma equipe. Então eu acho que isso aquela coisa assim, quando você tem um trabalho sério, quando você é profissional naquilo que você faz, é dedicado, é mais fácil você ter essa longevidade dentro de um clube, né? Eu acho que isso, modéstia à parte falando, é uma coisa que eu sempre preguei. Profissionalismo, dedicação, e isso faz com que as pessoas te querem no clube, né? Acho que é uma coisa que chama a outra. E o fato de eu não sair de Florianópolis é que eu criei raízes aqui. Isso é fato, né? Eu venho de São Paulo, uma cidade, uma loucura, né? Morei em Kiev, também uma cidade que é uma loucura. Então quando a gente vem para Florianópolis a gente se sente tranquilo, ainda mais que vocês que são daqui acham que hoje Florianópolis está uma loucura. Para mim é uma mansidão isso daqui, né? Então meus filhos se adaptaram bem nos colégios, minha esposa se adaptou bem à cidade, eu assim me sinto literalmente em casa quando eu ando pelas ruas, termos de segurança, a cordialidade das pessoas. Então foi por isso que eu optei pela permanência e só saio daqui de Florianópolis agora nem sei quando. Betão, quais pontos você viu de evolução no Avaí desde 2016 e também a sua análise sobre a atual estrutura do clube, até para o trabalho nas categorias de base, na gestão que você vai atuar? Olha, acho que o mais notável, a alteração mais notável, acho que foi estrutural, né? Em termos de vestiário, em termos de CT, departamento médico, academia, era tudo diferente quando eu cheguei, né? Até, em termos ali de estacionamento também era totalmente diferente. Então a gente vê que teve essa evolução estrutural muito, muito forte. Como eu falei, os profissionais que tiveram aqui, alguns mudaram, é claro, mas são de excelente nível, né? Todos os profissionais que trabalham aqui. Agora, eu posso falar para vocês de uma alteração que teve do ano passado para esse ano, né? Em termos de profissionalismo.
Acho que isso foi um salto assim enorme mesmo, de mentalidade, de metodologia. A gente não tinha uma metodologia de trabalho, a gente não tinha um caminho a seguir, se der certo, se der errado, mas a gente tem pelo menos um rumo. Esse é o caminho, né? Que acho que as coisas acontecem, que vai pegar uma estrada, vai ter buraco, vai furar pneu, mas você sabe que esse é o caminho, né? Então você sabe que esse é o caminho que tem que seguir. Então a gente nunca teve isso, né? Eu acho que a transparência hoje, o relacionamento atleta, diretoria, comissão técnica, acho que está bem mais salutar, vamos dizer assim, né? Está muito mais próximo, um trabalho mais coeso. E sendo assim, eu acho que tem tudo para as coisas darem certo. Pode dar errado? Pode. Mas eu acho que você tendo um rumo, um caminho, um direcionamento, uma metodologia, acho que fica muito mais fácil das coisas darem certo. E isso é o que a gente vai tentar também introduzir na base, um trabalho já vem sendo feito, né? Já iniciou-se esse trabalho com o Fabiano e todo o pessoal ali da base, e a gente vai dar continuidade a isso, né? Trazer esse profissionalismo, trazer esse relacionamento, criar um ambiente saudável de trabalho para que as coisas venham acontecer de uma maneira correta. Betão, você é um dos líderes do grupo, dentro e fora de campo. A gente sempre, mesmo quando você não estava jogando, o torcedor sempre te via no alambrado, torcendo. O torcedor vai continuar te vendo aqui na ressacada vendo os jogos do Avaí? Vai, sempre que possível eu estaria acompanhando, até mesmo porque a gente tem que estar próximo para estar analisando o que está sendo feito no profissional, para a gente poder trazer para a base, talvez um pouquinho mais contido, né? Porque assim, eu sou emotivo mesmo, não chorei ainda, né? Porque choro mesmo, então não vejo problema nenhum nisso. Quem faz as coisas com sentimento, com carinho, ele sente emoção, né? E quando eu estava no alambrado ali, eu ficava em pânico mesmo, queria às vezes dar vontade de entrar no campo, porque é o meu jeito de ser. Mas vão continuar me vendo por aqui, mas talvez de uma maneira um pouquinho mais contida. Bertão, quando tu começou a tua carreira, talvez fosse o Betinho ainda, não sei se tu tem algum sentimento de alguém que te ajudou a crescer naquelas épocas de base do Corinthians, principalmente, que tu vai trazer isso agora como coordenador técnico de base para levar mais à frente ainda essa experiência? Claro, tenho vários, mas se eu citar um nome e esquecer de outro, vai ser ruim, né? Porque assim, eu não construí a minha carreira sozinho, né? Não fiz nada sozinho, não faço nada sozinho, né? Cada estágio da vida, você sempre tem alguém do seu lado para te mostrar o caminho, porque eu já errei bastante na minha carreira, mesmo depois de mais velho, já errei bastante, imagina quando jovem. Então, assim, eu tive treinadores, eu tive diretores, né, que me ajudaram, que me incentivaram. Para você ter uma ideia, quando eu entrei no Corinthians com 10 anos de idade, quando eu cheguei aos 13 anos de idade, para 14, 13 anos, né? Entrou uma empresa no Corinthians chamada Eurosport, na época. E trouxeram jogadores da Eurosport, que era uma empresa que tinha diversos jogadores daquela idade, e tinha jogadores do Corinthians. E ali fez uma junção, né? Pegaram os melhores de um, e fez o time. Aí eu fiquei para quarto time, né? Tinha o time titular, tinha o time, mas eu jogava no time titular, né? Mas aí quando fez essa junção, tinha o time titular, o reserva, o time que misturava alguns de teste e um time só de teste. Eu fiquei para esse time só de teste. E aí, você é criança, você sente, né? Você fica, poxa, vou embora, não vou mais permanecer, fica triste. Aí eu jogava de lateral direito na época, né? E aí o treinador chegou para mim, cara, por que você não muda de zagueiro? Vai jogar de zagueiro, né? Você tem jeito. Eu falei, tá bom. Isso foi mais ou menos em fevereiro, março, né? Aí eu falei, tá bom, vou jogar de zagueiro, sem problema algum. Aí foi, resumindo. Quando chegou em dezembro do mesmo ano, eu era capitão infantil, a gente estava sendo campeão paulista dentro do Morumbi contra São Paulo, né? Então você vê que uma palavra de um treinador que me falou assim de uma maneira sutil, cara, muda de posição, não precisa desanimar, só mudar de posição, tenta fazer de uma outra maneira, né? Mudou todo um cenário. Então acho que quando se trabalha com garotos é isso, de repente é uma palavra que você fala que ele vira a chave, é uma maneira de se expressar com o garoto que ele vai enxergar a situação de uma maneira diferente. Então acho que nessa questão tiveram várias pessoas que me ajudaram, e se eu for falar um por um aqui, cada ano vai ter uma situação diferente. Então você passou por vários grupos de jogadores no Avaí, em outras equipes também. Qual a sua visão sobre o atual elenco, o clima, enfim, e o que pode projetar agora para a competição nacional? Qual vai que busca os seus objetivos?
como você falou, eu trabalhei com, sei lá, inúmeros atletas, né? Tanto daqueles grupos que são mais qualificados tecnicamente, menos qualificados, que tem mais disposição, menos disposição, enfim. Eu acho que esse grupo que o Avaí montou esse ano é um grupo bem coeso em termos de trabalho, né? Eu acho que com a chegada do Barroca foi implantado um trabalho onde ele sempre deixou claro no grupo que todo mundo vai trabalhar a mesma carga, todo mundo faz o mesmo trabalho, todo mundo trabalha na mesma intensidade, na mesma minutagem. Para quê? Para que quando chega no jogo todo mundo sabe o que vai fazer, né? Então eu acho que esse grupo é um grupo coeso. Estamos tendo assim excelente resultado nesse início de ano, se eu não me engano deve ser o melhor início do Avaí, né? Justamente pelo trabalho, pelo direcionamento que eu falei que a gente tem que ter como clube, como equipe também tem que ter direcionamento. A gente tem direcionamento. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe, que é futebol, não é ciência exata, mas tem direcionamento. Então eu acho que isso contribui muito para que os resultados do clube, do time estejam acontecendo. E é um grupo sem vaidade, né? Você não vê nenhuma discussão no vestiário. Ah, mas futebol tem que ter discussão, tem que ter briga, tem que ter jogador malandro. Cara, isso é coisa na minha época, era assim, né? Lá atrás tinha que ter um bandido, que todo mundo fala, tem que ter alguém que faz isso aqui, tá, aquela coisa toda. Hoje não, hoje é trabalho, é conscientização, é profissionalismo, e eu acho que não falta isso hoje dentro do vestiário do Avaí. Você vê que tem alguns jogadores que são mais experientes, tem jogadores que vieram atrás de um sonho, tem jogadores que estão buscando afirmação, porém, são todos jogadores que estão trabalhando pelo mesmo objetivo. Então, acho que o Avaí tem tudo para fazer uma excelente temporada, para conquistar os objetivos, né? Não só a permanência, mas objetivos maiores. São então as perguntas ao Betão. Bom, no chat são inúmeras, né? Milhares aí as manifestações dos torcedores havaianos com relação a essa passagem. A gente queria, em nome do torcedor havaiano, agradecer ao Betão por tudo que fez com a camisa do Avaí, desejar sucesso a ele nessa nova caminhada e que o torcedor havaiano tenha certeza que vai estar sempre apoiando, com o apoio dentro de campo, vai apoiar também a nova passagem. Betão, você quer deixar um recado então para o torcedor havaiano para a gente encerrar? Deixo sim. Agradeço muito, assim, não tenho palavras para agradecer o que vocês fizeram por mim aqui no clube. O sentimento que fica é um sentimento de gratidão, de amor, que futebol dá para amar a camisa ainda, né? Dizem que acabou a questão de jogar pela camisa, mas eu quero dizer que ainda dá para jogar pela camisa. Então eu agradeço por todos os momentos que vocês vieram na ressacada, me apoiar, me criticar também, porque isso faz parte do contexto e talvez as críticas muitas vezes ajudam para que a gente venha se desdobrar. Então muito obrigado, Nação Havaiana, por todos esses anos que nós vivemos juntos, né, em campo. Continuaremos vivendo fora do campo também, mas tenham certeza que vocês jamais serão esquecidos por mim, tá bom? Obrigado por tudo, Deus abençoe a vocês e tamo junto. Encerramos então a entrevista coletiva do Betão. Obrigado a todos que acompanharam. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado. Então, homenagem e agradecimento ao Betão, pelo Avaí Futebol Clube. Na raça, né, Betão? Sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, gente.